Olá a todos e a todas. Essa é a primeira aula da disciplina Matemática Elementar 1 do curso de Licenciatura em Matemática da Unifal. Hoje nós vamos começar com uma breve, mas muito breve mesmo, introdução à teoria dos conjuntos. Bora lá. Conjunto é o mesmo que agrupamento, classe, coleção, alguma coisa. Por exemplo, nós temos o conjunto das vogais, temos o conjunto dos algarismos romanos, nós temos o conjunto dos números naturais ímpares positivos. Okay? Cada membro objeto de um conjunto ele é chamado de elemento. Então, por exemplo, no conjunto das vogais, os elementos são A, E, I, O, U. No conjunto dos algarismos romanos, os elementos são o I, o V, X, L, C, M. No conjunto dos números naturais ímpares positivos, o conjunto é formado por 1, 3, pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Em geral, a gente vai representar sempre um conjunto por letras maiúsculas, por exemplo, A, B, C, D, E, etc. E o elemento a gente vai estar representando por uma letra minúscula. Bom, vamos começar aqui com algumas pequenas definições, né? Seja A um conjunto e X um elemento, se X pertence ao conjunto A, nós vamos escrever da seguinte forma: X pertence a A. Esse Ezinho significa pertence. Okay? Se X não é um elemento de A, a gente vai escrever X não pertence a A. Se a gente for pensar numa figura, para representar um conjunto, a gente vai usar uma figura que seja numa linha fechada, onde os elementos estão no interior dessa linha. Como vocês podem ver aqui um exemplo conjunto A, eu tenho que os elementos A, B e C pertencem ao conjunto A, mas o elemento D aqui não pertence ao conjunto A. Se ao invés de um desenho como esse, nós usarmos círculos, nós vamos estar usando o conhecido diagrama de Euler-Venn, okay? Que é muito conhecido aí para estar representando conjuntos. Bom, nós também podemos estar descrevendo um conjunto pela enumeração de seus elementos, colocando tais elementos entre chaves. Então, naquele exemplo do conjunto das vogais, quando eu faço esse tipo de representação, ó, isso aqui significa que ele é o conjunto formado, né, pelos elementos A, I, O, U, ou seja, o conjunto das vogais. Conjunto dos algarismos romanos, coloco os elementos dentro de chaves. Conjunto dos números ímpares positivos, eu coloco aqui os elementos dentro de chaves. Contudo, nós também podemos descrever um conjunto de acordo com sua propriedade. Um exemplo para aquele caso, né, do primeiro conjunto seria a gente coloca dentro de duas chaves, né, e a sua propriedade. Então, esse conjunto é formado por todo x, tal que x é a vogal. Esse outro conjunto ele é formado por todo x, tal que x é um algarismo romano. E esse outro conjunto aqui, ele é formado para todo x, tal que 2x mais 1, para qualquer x pertencente aos números naturais. Ok? Como exemplo, para a gente estar começando, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho agora sobre essas 4 sentenças. Eu gostaria que vocês pensassem em dizer e por quê, né? Justificar por que elas são verdadeiras. Ok? Fica aí como tarefa. Se são ou não verdadeiras, é claro. Né? Então, a primeira. Esse conjunto AAABB é igual ao conjunto AB? Se é, por que será que é? Conjunto x tal que x ao quadrado igual a 4 é igual ao conjunto x tal que x diferente de zero e x ao cubo menos 4x igual a zero? Se é igual ou não, por que é igual ou não? Né? O C, né? Conjunto x tal que 2x mais 7 igual a 11 é igual ao conjunto 2, ao conjunto formado com o elemento 2. E aqui na D, x, o conjunto x, tal que x é menor que zero e x é maior ou igual a zero. É igual ao esse símbolo aqui que a gente vai ver que é o conjunto vazio. Qual das 4 são verdadeiras? Quais são falsas? Por quê? Pense um pouquinho sobre isso. Okay? Bom, da mesma forma, é importante nós estarmos definindo alguns nomes, né, que a gente vai estar usando bastante aí no decorrer da disciplina. O primeiro é o conjunto unitário. Como o próprio nome diz,
conjunto unitário é todo conjunto que possui um único elemento. Então, um exemplo de um conjunto unitário é o conjunto dos divisores de 1 inteiros e positivo. Esse conjunto é formado por esse cara aqui, ó, só apenas o número 1, né, que é divisor de 1 inteiro e positivo. Então, é um conjunto unitário. Nós também chamamos de conjunto vazio todo conjunto que não possui elemento algum. Nós vamos representar o conjunto vazio por esse símbolo aqui, é uma bolinha cortada. Tá? Um exemplo de conjunto vazio é o conjunto formado por todo x, tal que x é diferente de x. Quer dizer, nós não temos esse elemento, né? É um conjunto vazio. Todo x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Quer dizer, isso vai nos dar também um conjunto vazio. Tá? Só tomem um pequeno cuidado para não confundir. Se eu colocar aqui ó, duas chaves aqui, ó, e colocar o conjunto vazio dentro de chaves, isso significa que eu tenho um conjunto que tem um elemento, que é o vazio. Então, quer dizer, isso não é um conjunto vazio. Para ser conjunto vazio, a representação é exatamente essa, sem chaves. Okay? Uma outra nomenclatura que nós usamos bastante é a nomenclatura de conjunto universo. Tá? O conjunto universo ele é usado quando a gente vai desenvolver um certo assunto de matemática. E a gente admite a existência de um conjunto U, no qual pertence todos os elementos utilizados nesse assunto que nós estamos abordando. Para ficar claro, eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Qual é o conjunto dos pontos P que fica a uma distância igual de dois pontos A e B, sendo A diferente de B? Qual conjunto que é esse, né? A resposta depende do universo que você está tomando. Se eu tomar um conjunto universo como sendo a reta AB, o conjunto que a gente está procurando vai ser um conjunto unitário formado pelo ponto P. Tá vendo? É um ponto P que ele tem a mesma distância de A e a mesma distância de B. Okay? Agora, se o U, nosso conjunto universo, for um plano contendo o ponto A e B, o conjunto que a gente está procurando, na verdade, é a reta mediatriz do segmento AB. Então, ó, essa reta mediatriz seria o nosso conjunto que nós estamos procurando. Então, o conjunto universo ele vai estar servindo para dizer assim, dentro de determinado assunto que eu estou trabalhando, qual é todos os elementos que podem estar ali. Né? Então, ele é importante para definir esse caso. Ok? Bom, então nós vimos até agora as nomenclaturas conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. Agora nós também vamos ver rapidamente algumas definições, ok? Bom, a primeira diz a respeito a conjuntos iguais. Eu vou dizer que um conjunto A é igual a um conjunto B, se e somente se, lá da aula de lógica, né, vocês devem lembrar, para qualquer x, x pertence a A, se e somente se, x pertencer a B. Ok? Então, essa aqui seria a definição de conjuntos iguais. Ok? Outra ideia, outra definição seria a ideia de subconjuntos, que nós vamos representar, que nós representamos pelo símbolo de igual, né? A ideia de subconjuntos nós vamos representar por esse símbolo. Tá? É como se fosse um C, mas não é um C. Né? Minha letra ali que não está muito legal. Tá? Então nós vamos dizer que A está contido em B, é assim que eu falo. Ou melhor, A é um subconjunto de B. Se e somente C, para qualquer x, x pertence a A, então x pertence a B. Então imagine, é como se eu tenho um conjunto dentro de um conjunto. A seria um subconjunto de B. Então, qualquer elemento que pertença a A, ele também vai pertencer a B. Mas olha bem a diferença quando eu tenho um conjunto igual e o subconjunto. No conjunto igual, a gente diz que x pertence a A se somente C, x pertence a B. Ou seja, se x pertencer a A, também pertence em B. Se x pertence em B, ele também vai pertencer a A. Então, isso é a ideia de conjunto igual. A ideia de subconjunto não é diferente na implicação. Veja, para A ser subconjunto de B, qualquer elemento pertencente a A também tem que pertencer a B.
Contudo, um elemento de B não precisa necessariamente estar contido em A. Né? Podemos pensar o seguinte, o conjunto formado pelas vogais, ele é um subconjunto do conjunto formado por todo o alfabeto. Okay? Quer dizer, as vogais pertencem a A, então ela também pertence ao alfabeto. Mas, por exemplo, a consoante D, ela não pertence ao conjunto das vogais. Ok? E isso leva a uma implicação, né? Que eu posso também escrever a igualdade de dois conjuntos da seguinte forma. A igual a B, C e somente C. A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Ok? Bom, outras duas ideias que nós vamos estar usando é a ideia de reunião de conjuntos, tá? Ou união de conjuntos. Tá? Eu digo que a união com B, né, ou seja, a reunião dos conjuntos A e B, ele é formada pelo conjunto X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, olha um exemplo disso. Ó. Eu tenho aqui o conjunto A formado pela vogal A e B e o conjunto B formado por C e D. A união desses dois vai me formar o conjunto A, B, C, D. Ou seja, X pertence a A, para qualquer X pertencente, né, a essa união, X pertence a A ou X pertence a B. Né? Então, se eu pegar qualquer elemento aqui da união, ou ele pertence a A ou ele pertence a D. Tá? Um pouquinho diferente é a ideia de interseção de conjuntos. A ideia de interseção de conjuntos ela diz o seguinte, né? Eu represento por esse símbolo, né? Como se fosse um U ao contrário. A inter B, né? A interseção de A e B, é o conjunto formado por todo X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ou seja, na interseção, necessariamente o elemento tem que pertencer aos dois conjuntos. Então, por exemplo, nesse caso, A inter B, AB inter BCD, vai ser o conjunto formado com o conjunto unitário, né, formado pelo elemento B. Ou seja, B está tanto em A, como ele está tanto em B. Okay? Nesse caso, o conjunto AB inter CD ele é um conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento que está tanto nesse conjunto quanto nesse. Ok? Bom, imagino que até aqui não é nenhuma novidade para vocês. A ideia é mesmo uma breve, muito breve, revisão, né? Ou melhor, introdução à teoria dos conjuntos. Com esses elementos que nós discutimos aqui, a gente já vai conseguir desenvolver todas as ideias necessárias para o próximo tema. E eu vou deixar aqui agora 2 exercícios para vocês estarem resolvendo. Tá? Eu vou deixar as respostas dos exercícios nos comentários lá do Moodle. Então, primeiro, você vai determinar o conjunto X tal que a união desse conjunto X com o conjunto ABCD me dá o conjunto ABCDE. A união desse conjunto X com o conjunto formado pelos elementos CD vai me fornecer o conjunto ACDE. E a interseção entre esse conjunto X e o conjunto BCD vai me dar o conjunto unitário com o elemento C. Então, com essas informações, você vai pensar um pouco, né? E tentar descobrir quem é esse conjunto X. No segundo, sabe-se que a união com B, união com C, é igual ao conjunto formado por todo N pertencente aos naturais, ok? Pertencente aos naturais, atenção aqui, tal que 1 é menor ou igual que N, que é menor ou igual a 10. Da mesma forma, a união com B é igual ao conjunto 2, 3, 8. E a interseção com C é igual ao conjunto formado pelos elementos 2, 7. O exercício quer que você determine o conjunto C, ok?